Oi, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu venho através desse vídeo a pedido do Vilemar contar um pouco do meu testemunho. Me chamo Cauã, eu sou um jovem qualquer como vocês. Sou suscetível a erros, eu erro, eu peco. Como qualquer um, a gente alcança a misericórdia em Deus, né? E eu quero dizer que eu não sou nenhum tipo de pregador, eu não sou. Simplesmente eu venho trazer o meu testemunho que Deus fez na minha vida, que através de Jesus. E realmente foram coisas que eu agradeço a Deus até hoje, agradeço a Jesus porque Ele foi muito misericordioso comigo. Em um dos pontos cruciais foi o retiro que teve aí em Massapê para me encontrar realmente com Deus, para me saber realmente qual era o meu destino em relação a me encontrar em Jesus Cristo. Meus irmãos, começando esse vídeo, eu tô falando assim um pouquinho baixo porque eu tô um pouco com vergonha, porque eu sou mais falar no microfone do que estar frente a frente com a câmera. Eu consigo mais falar com 100 pessoas ao vivo do que em frente a uma câmera. Mas que Deus possa abençoar com vocês com esse testemunho que eu vou contar. Antes de me converter, eu dizia que acreditava em Deus, porém duvidava da existência dele. Para as pessoas eu dizia que acreditava, porém no fim das contas eu acabava duvidando da existência de Deus. E isso foi um fator, uma característica de antes de me converter que eu tinha. Eu tinha mais ou menos uns, se eu não me engano, 10 anos ou era 12 anos, mais ou menos, que eu desenvolvi uma doença bem grave e ninguém sabia o que era, nenhum médico conseguiu diagnosticar o que era realmente essa doença. Durante esse período eu passei mais ou menos um mês e alguns dias doente, onde eu passei um bom período em casa, indo para o hospital e voltando, não sabendo o que era. Os médicos me davam remédio, porém não curava nada, não tinha realmente uma ação efetiva sobre aquilo. Até então foi decidido que eu fui levado para Santa Casa de Sobral. Na verdade, primeiro eu fui para o regional e depois eu fui para a Santa Casa. E nisso, na Santa Casa, foram um tempo que realmente Deus me preparou naquele. Mesmo eu nem conhecendo Ele, a misericórdia de Deus veio para mim naquele hospital. Eu não me converti lá, porém foi lá um grande passo. Ali foi a chave onde eu conheci a palavra de Deus em relação a me apresentarem. Eu fui exposto à palavra de Deus naquele momento. Tinham pessoas que iam me visitar naquele hospital simplesmente para falar de Deus, falar de o que Jesus podia fazer na minha vida. Porém, muitas das vezes eu duvidava da ação poderosa de Deus. E durante esse tempo de enfermidade, eu tinha uma enfermidade que paralisava o meu corpo. Eu conseguia andar, porém com muita dificuldade. Geralmente o tempo todo eu andava de cadeira de rodas. Eu não tinha muitos movimentos do rosto, perdi o movimento do rosto. Até então eu tinha um colega de quarto que ele dividia quarto comigo e eu não conseguia, quando eu ia dormir, devido à paralisação que eu tinha, eu não conseguia fechar meu olho totalmente quando eu ia dormir. Ele dizia que tinha até medo. Porém, essa paralisação foi bem misteriosa e até hoje a gente não sabe realmente o que foi, sabe o que causou. Porém, foram confusas os diagnósticos finais e colocaram ainda uma incógnita, um ponto de interrogação. Eles deduziram que seria tal doença, porém não teriam a certeza de que seriam aquela. E eu desenvolvi essa paralisação onde eu não conseguia andar direito. Se eu andasse, se eu dobrasse o meu joelho, eu caía, que eu não conseguia andar, que eu não tinha forças para me levantar, que eu não tinha forças para fazer algum esforço físico. Eu simplesmente estava paralisado, não 100%, tinha movimentos mínimos suficientes para me andar pouco, mas geralmente eu andava cadeira de rodas para não forçar. E depois disso, dentro desse hospital, quando eu tive essa doença, foram momentos cruciais, como eu disse, para a exposição da palavra de Deus. Tinha irmãs que iam até esse hospital para me visitar e falar da palavra de Deus. E isso eu fui descobrindo quem era Jesus realmente naquele lugar. Tempos se passaram, eu praticamente ignorei palavras ou simplesmente não dei crédito à pregação e continuei na mesma vida de incredulidade. E nisso meus pais decidiram se converter. Primeiro foi a conversão dos meus pais. Meu pai e minha mãe decidiram se converter e para mim aceitar aquilo foi praticamente uma negação. Para mim era algo totalmente estranho. Papo de ser crente, essas coisas de... Para mim ser crente era taxado como ruim naquela época, né? E nisso meus pais se converteram e chegaram para mim e disseram: Cauã, é o seguinte, a gente decidiu tomar um passo, a gente aceitou Jesus. Aí eu meio que neguei, mas minha mãe insistia tanto para mim. Até então eu disse assim: mãe, eu vou uma vez,
mas para a senhora parar de me encher o saco. Aí eu fui para a igreja uma vez, gostei, crentes lá reunidos, alegres, sempre com... eu relato que de começo realmente a gente, sempre quando a gente é novo convertido, a gente tem aqui meio que aquela coisa com barulho, mas depois de um tempo a gente tá no meio. E depois de convertido, eu fui uma vez para a igreja, e nessa uma vez eu gostei e continuei. Alguns amigos meus eram crentes que eu nem sabia. E nessa uma vez que eu fui, Deus me segurou ali e realmente eu me converti. Afirmei minha fé ali na igreja, na frente de todo mundo. Às vezes me senti uma vergonha um pouco, por causa que os irmãos tudo me olhando, porém eu realmente aceitei Jesus, confessei Jesus naquela noite. E depois de então fui desenvolvendo minha fé, porém nunca lia nem orava, porque não tinha realmente o ensinamento. Na igreja tinha realmente os cultos, a igreja tinha os ensinamentos, porém eu ia só nos cultos de domingo. E foi caminhando devagar, e realmente para largar da velha vida foi um pouco difícil. Eu confesso que todos nós temos as dificuldades, mas graças a Deus nós somos libertos por Jesus Cristo. E ao longo do tempo eu fui desenvolvendo na fé. Claro que não foi do dia para a noite, claro que não foi realmente em um dia eu me tornei crente, mas foi ao longo do tempo. Eu aceitei Jesus e fui desenvolvendo essa fé. E depois disso passou-se um tempo e eu me mudei para Coreaú. Passei a morar lá devido a uma proposta de emprego para minha mãe. E eu digo sempre que Coreaú realmente foi um lugar onde que Deus moeu mesmo para saber, me esclareceu muitas coisas. E foi aí, eu passei um tempo, quando eu fui para Coreaú, eu passei um tempo sem ir à igreja porque eu não conhecia a cidade. E também porque, querendo ou não, eu estava um pouco fraco na fé. E que era aquela coisa de desenvolver minha fé que eu não tinha desenvolvido. E nisso, depois de uns 3 meses que eu cheguei na cidade, eu fui lá na igreja de Coreaú com o pastor Iranilson no tempo. Quando eu cheguei em Coreaú, eu demorei 3 meses mais ou menos para ir à igreja, porque até me adaptar, e realmente eu também estava um pouco fraco em fase de me desenvolvendo na fé e foi um pouco difícil. E mesmo assim eu fui para a igreja e me reconciliei, com Cristo. Teve um tempo que a gente foi para o retiro, os jovens foram chamados para o retiro de Massapê, e foi aí onde realmente foi um passo crucial, onde eu me encontrei com o pessoal de Massapê e tive um contato maior com Deus durante esses, se eu não me engano, foram 4 dias de retiros, que eu pensei que não ia dar em nada, porém eu saí de lá totalmente com o destino mudado por Deus. Depois disso, nesse retiro foram 4 dias sensacionais, onde logo no primeiro dia, logo à tarde, teve um movimento que eu já tinha sentido a presença de Deus e já tinha dito, rapaz, só por essa tarde valeu, porque eu tinha sentido uma presença de Deus tão grande na minha vida que realmente eu nem sabia explicar o que era aquilo, porque eu nunca tinha sentido com uma intensidade tão grande. Realmente eu senti a presença de Deus e como qualquer um que vai, a gente fica rouco, mal conseguia falar de tanto dar glória a Deus. E a gente foi nesse retiro que realmente eu desenvolvi alguma firmeza mesmo. Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar direito, e foi através desse retiro que Deus disse que tinha um projeto comigo em relação a missões. Eu nunca me esqueço desse retiro. Esse retiro foi algo incrível, proporcionado por Deus, através da vida do nosso irmão Vilemar. E depois disso, depois desse retiro, realmente aconteceram coisas incríveis na minha vida. Foi onde eu realmente decidi, eu não quero viver algo sem a tua presença, Deus. E foi a partir desse retiro, e tudo isso realmente a gente consegue através da misericórdia de Deus. E tudo isso foi devido a Deus ter proporcionado essa experiência nesse retiro, em específico nesse retiro. Deus falou comigo de maneira grandiosa, senti a presença de Deus. A gente fica às vezes muito constrangido na presença de Deus, a gente chora, se alegra, porque a gente sabe que a gente é pecador, que a gente sabe que a gente é ser humano falho, e mesmo assim Deus tem misericórdia de nós. Foi passando um tempo, até os dias atuais, que Deus me fez muitas promessas, e Deus realmente falou comigo de maneira grandiosa, que Deus tem me dado oportunidades para pregar dentro da minha escola, e eu agradeço a Deus por isso. Às vezes a gente desanima, mas Deus sempre está conosco. Às vezes a gente quer desistir, às vezes a gente quer desanimar, mas Deus está conosco, Ele está presente conosco. Eu espero ter edificado a vida de vocês, meus irmãos, através desse testemunho. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade aqui deste vídeo, agradeço principalmente o Vilemar também por essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Valeu!